Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Clênio e trabalho na Impressione Gráfica Rápida. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um unboxing de um papel novo aqui na gráfica, que é o papel fotográfico da Canson. Trabalhamos muito com papel fotográfico aí de marcas sem marca, né? Marca chinesa, né? Muito papel chinês aí aparece pra gente gloss. Então assim, nós já compramos já certos papéis aí. Eles têm nos atendendo bem, mas até então um inscrito havia comentado aí pra gente para utilizar esse tipo de papel que também tem uma qualidade muito bacana. Como nunca utilizei esse papel aqui da Canson, o Everyday, né, Gloss, né, fotográfico, papel fotográfico para grandes formatos, nunca utilizei deste papel aqui. Fiquei curioso e acabei comprando aí, né, esse papel aí, comprei pelo Mercado Livre ali, eles sugeriram comprar pelo Mercado Livre. Comprei para te dar uma olhada aí como é que vai ser a configuração dele de impressão, se vai ter um bom resultado, né. Fazer um teste aí diferente dos papéis que nós estamos acostumados aí para imprimir papel chinês. Vamos dar uma olhada como que vai ser imprimindo esse papel aqui da Canson, né. É o Everyday Photogloss, tá? Confere aí no vídeo aí como vai ser a impressão, fazer um unboxing, mostrar aqui, abrindo a caixa aqui, dar uma olhada como vai ser a impressão deste material. Mas antes de, claro, de mostrar todo esse conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, se não for inscrito, clique em gostei se você gosta desse conteúdo de gráfica rápida e compartilha com seus amigos para que outras pessoas possam estar conhecendo o canal. Nós trazemos material voltado para gráfica rápida, impressão, né, equipamentos que você pode estar utilizando. Trazemos aqui no canal semanalmente um conteúdo voltado para o ramo. Então se você não é inscrito ainda, se inscreve, é muito interessante, tem bastante dica. Depois que terminar o vídeo aqui, maratona aí no canal, tem bastante conteúdo aí que você pode estar agregando aí na sua gráfica, beleza? Então, bora pro vídeo! Então vamos lá pessoal, esse vídeo vai ser da abertura da caixa, no unboxing aqui. Eu comprei duas bobinas desse papel. Esse papel aqui é da Canson, tá? É o Photo Everyday Gloss, né, de 24 polegadas ali, 170 gramas. É um papel aí de 61 centímetros por 30 metros, papel fotográfico gloss, tá? Um papel fotográfico brilhante. Compramos esse material aqui. Eu nunca utilizei desse tipo de papel aqui na gráfica, eu utilizo muito do chinês. Então, como eu falei no início do vídeo, foi sugestão lá do canal do Cortes do Augusto. Ele já trabalha com esse material, ele passou pra gente que ele utiliza na máquina e tem bons resultados com esse tipo de papel. Então, né, fiquei curioso e decidi comprar aí esse papel também para fazer um teste aqui, né, se ele vai ter bom resultado também, se vai ser, né, competitivo com os papéis chineses, tá bom? Vamos fazer um teste aí para ver se dá tudo certo, se o resultado fica bacana, beleza? Claro, vou tirar aqui uma das caixas aqui, essa caixa aqui. Vou abrir essa caixa aqui. Eu comprei duas bobinas, vou fazer um teste aqui com uma delas, fazer um unboxing aqui para vocês. Vou abrir a caixa para te dar uma olhada como vai ser como que vem esse papel aqui, tá? Então aqui lembrando, estamos utilizando tinta pigmentada nessa impressora aqui da Canon, tá? Modelo TA20, utilizando tinta pigmentada. Essa ancoragem, né? Se os resultados vão ser interessantes aqui com esse tipo de papel aqui fotográfico da Canson, tá bom? Aqui a máquina está sem a bobina, já está esperando aqui para a gente inserir essa bobina nova. Vou tirar aqui o suporte que vem dentro da... Olha só, do suporte que vem no plástico. Vou tirar aqui a caixa. Vou colocar a caixa para cá. Isso. Então aqui, ó, vem dentro do plástico aqui de proteção. Com certeza existe alguma coisa que a gente precisa abrir aqui também. Pelo que eu estou vendo, esse plástico aqui parece que ele não, está aberto aqui, eu pensei que ele era selado. Não é um plástico de proteção. Você pode guardar o plástico de proteção para guardar sua bobina depois do uso, né? Para evitar de pegar poeira ou sujar. Olha só, bem legal. Pelo que eu estou vendo aqui também ainda tem... Aqui vai ter uns papelzinhos aqui, ó. A fita. Essa fita aqui eu vou ter que remover ela para deixar um pouco de resíduo do papel. Então essas primeiras impressões aqui, se eu mandar aqui direto, a impressão vai ser em cima do resíduo aqui. Vou tirar aqui o suporte. Tirei. Vou deixar aqui o papel aqui em cima. Vou dar uma encostadinha aqui. Isso. Vou liberar aqui o suporte.
Tá encaixado aqui. Vamos fechar aqui o papel no suporte. Lembrando sempre que quando colocar um papel desse, precisa ter que fechar a trava de segurança para travar aqui, deixar o papel seguro no suporte. Pronto, colocou o papel, vamos puxar aqui. Esse papel aqui é um papel 170 gramas, tá? Um papel mais fininho aqui, eu estou mais acostumado a trabalhar aí com gramaturas acima de 180, com papel gloss. Mas papel também vai atender muito bem. Trabalho com 180, gramaturas maiores de 180 também, com papel gloss. Aqui agora vai fazer a leitura aqui do papel, já inseri aqui na máquina, ela faz a leitura sozinha. Aqui está me perguntando qual o tipo de papel. Bom, eu vou utilizar aqui a configuração papel Photogloss 170 gramas. Este papel aqui, de acordo com a especificação dele, ele é um papel Photogloss, né, de gramatura 170 gramas. Vou utilizar essa gramatura aqui, que é a gramatura que já tenho pré-definido aqui na máquina, eu já utilizo para outros papéis também. Eu vou marcá-la daqui. E aqui ele me pergunta quantos metros existem na bobina. Vou marcar aqui e colocar que a bobina possui 30 metros. De acordo com a especificação da caixa, ela é 170 gramas, papel gloss, 30 metros. Agora está fazendo aqui, calibrando, né, o alinhamento do papel no equipamento. Terminando aí de fazer o alinhamento. Pronto, terminou o alinhamento, tá tudo certo. Até então, a bobina ali, ela tinha mais ou menos, né, alguns centímetros ali que ela vai perder por conta dessa fita. Se a gente fazer a impressão, a fita vai manchar aquela área ali, ficou resíduos de cola que são da fita. Se eu quiser fazer uma impressão sem esse resíduo, eu teria que cortar o papel. Existe aqui no painel da máquina uma opção alimentar/cortar. Quando eu clico sobre ela, ela me dá uma opção de avançar com o papel. Vou clicar aqui, ó. Eu vou avançar. Pronto, avancei aqui. Eu vou avançar. Pronto, tá ótimo. Vamos voltar um pouquinho aqui, rebobinar um pouco, avançar e rebobinar. Pronto, rebobinei. Aqui existe uma opção cortar papel. Se eu clicasse em cortar papel, ela iria cortar e eliminar essa tira aqui de papel que contém o resíduo aqui, né? Porque eu avancei onde mais ou menos, acredito que seja uns 40 centímetros, acaba perdendo ali de volta na bobina ali. Faz uns 40 centímetros mais ou menos por conta da volta na bobina. Mas eu acho que para não perder, e para fins didáticos, para a gente aprender aqui sobre esse papel aqui, eu vou rebobinar ele de volta um pouco, vou voltar e não vou cortar, tá? Pronto. Vou clicar aqui em OK. Não vou cortar o papel, poderia ter tirado aquele excesso que existe, o resíduo. Mas como estamos aqui para entender e ver como vai ser o resultado de impressão nesse papel aqui fotográfico, eu não vou cortar, tá bom? Eu vou imprimir em cima do resíduo, vai ficar umas manchinhas ali do resíduo, né, na parte da cola, mas, né, paciência aí, vamos deixar imprimir para a gente não perder, né, já que é para nosso conhecimento aí, vamos utilizar aí, né, não é para entregar para nenhum cliente, então vamos utilizar aí só para, né, o resultado, beleza? Então eu vou mandar aqui duas impressões no tamanho maior aqui, vai ter talvez um tamanho A1, um pouco maior que A1. Vou mandar essas duas impressões em alta qualidade, impressões de imagem HD, tá? Vou mandar, vamos dar uma olhada como que vai ser o resultado dessas duas impressões, beleza? Então, bora lá. Pronto, pessoal, mandei as duas impressões para cá, vão sair em sequência, tá? Os tamanhos maiores ali, acredito que um pouco maior que o tamanho A1, com uma qualidade de papel, né, fotográfico, tá? Fotográfica aí, começou a fazer a impressão aí. Já há anos, né, que nós utilizamos aí papel fotográfico chinês, papel fotográfico aí que vem a caixa lisa, né, sem marca.
Então, mas muitos desses papéis aí nós já obtivemos muita qualidade também de impressão com eles, tá? Infelizmente acontece de nós comprarmos um papel mais inferior, né? Troca a bobina, o fornecedor acaba mandando um papel aí de uma qualidade diferente do que a gente está acostumado a trabalhar aqui, mas também não é uma questão assim complicada, porque depois você compra o papel já veio diferente de novo, então se você não segue muito um padrão, mas na maioria das vezes nós sempre tivemos bons resultados com o papel fotográfico chinês também, tá? Esse papel aqui parece ter uma impressão muito boa, as cores são bem vivas, tá? Tô vendo aqui sair a impressão aqui, tá muito bacana. Acredito que por se tratar de um papel gloss, né, um papel gloss, nós vamos ter um pouco de dificuldade aí na questão de borrar. Se você passar o dedo ali na impressão ali, eu acredito que ela vai soltar, tá? Não fiz o teste ainda, mas o papel gloss com a tinta pigmentada, bom, a não ser que eu queime a língua aqui, né? Eu não consiga afirmar corretamente, talvez o papel me surpreenda, mas na maioria dos papéis gloss que eu já utilizei com tinta pigmentada, você acaba passando o dedo ali, cores mais fortes, né? Especialmente as cores mais fortes, você passa o dedo, solta a tinta, né? Você tem que esfregar, alguns você tem que ter um pouco mais de dificuldade, você pode esfregar, tem uma dificuldade para soltar, outros tem mais facilidade, você passou o dedo de leve, você já consegue remover a tinta, né? Eu acho interessante se você for trabalhar com a tinta pigmentada, ou seja com gloss, seja com fosco, que seja, você sempre fazer um tratamento, fazer um acabamento, fazer uma laminação aqui no canal, tem vídeo aqui mostrando aqui laminando os materiais impressos com tinta pigmentada, né? Tanto que seja tinta pigmentada, pode ser no fosco, pode ser no brilho, né? Se você quiser um acabamento mais resistente para você fazer um trabalho, se você fazer um pôster, por exemplo, quero imprimir um pôster, se você quiser guardar esse pôster por mais tempo, é interessante fazer um acabamento ali, a pessoa poder fazer uma limpeza do material, então vale a pena você dar esse acabamento a mais no material, você não deixar direto a impressão, direto com a tinta pigmentada, e você pode acabar, né, arranhando ali, ela vai soltar com facilidade, se ela esbarrar alguma coisa, ao mesmo que a pessoa passar ali uma unha com força, vai remover a tinta, tá bom? Eu sei que você vai montar quadros, você vai trabalhar com quadros, fotografias, e você vai entregar o material já com uma proteção, vai ter um acrílico, vai ter um acetato, já está vindo aqui a impressão aqui, ó, impressão bacana. Aqui ficou esse pedaço aqui fora porque eu rebobinei, só que eu não rebobinei na posição certa não, vai ser difícil acertar aqui pelo vídeo aqui, então deixei esse pedaço aqui a mais, mas aqui dá para notar aqui, já tem as duas marcas que foram causadas pelo resíduo da fita que eu removi da bobina. Fazer teste, isso aqui é um teste, né? Qualidade desse papel aí, fazer um unboxing para vocês abrir. Comprei duas, né? Tem mais uma caixa aqui fechada desse papel aqui da Everyday, da Thomson, olha. Mais uma caixinha dessa aqui também. Vou fazer o teste, então sei que seja uma qualidade bacana. Já estou gostando muito de ver o resultado aqui da impressão, as cores estão bem bacanas, aqui não estou vendo nenhum problema aqui, então assim você tem uma confiabilidade de ser um papel de marca também. Claro, já trabalhei com muito papel chinês, como eu já falei, né? Já trabalhei com muito papel chinês, seja fotográfico, já trabalhei e tive bons resultados também. Infelizmente acontece, né, a gente encontrar um papel com qualidade inferior e não ter o mesmo resultado ali, às vezes o papel adesivo não tem uma cola boa, às vezes não tem uma ancoragem bacana, né? Até mesmo com tinta corante, eu já vi papéis ali que tiveram dificuldade, talvez teve algum problema, né, na camada gloss, não teve uma ancoragem bacana, mesmo sendo tinta corante, tá? Acredito que esse papel aqui também tem uma boa impressão também com tinta corante, então você pode imprimir ele com a tinta pigmentada. Depois eu vou ver aqui com vocês se esfregar aqui, passar o dedo com força ou fraquinho aqui mesmo, vai soltar a impressão aqui. Eu vou clicar aqui para cortar, porque a nossa impressão aqui foi finalizada, para dar sequência a mais uma impressão aí. São duas, né? Essa aqui é a primeira, acabou de sair aqui da máquina. É uma impressão grande. Vou deixar aqui em cima, ó. Pronto. É uma impressão grande, tá? Impressãozinha grandona, maior que o tamanho A1, acredito que aqui tem cerca de um pouco mais de 1 metro. Bom, mais uma imagem aqui, com qualidade alta aqui, tá bom?
bem legal. Veja aqui as cores no amarelo, as cores aqui são umas cores bem legal, as cores, gostei mesmo das cores. Infelizmente, a tinta, em comparação com a tinta corante pigmentada, você tem que esperar que a tinta corante te proporcione cores mais vivas, né? A tinta corante, ela te proporciona cores mais vivas nas impressões, já a tinta pigmentada, ela tem umas cores mais abafadas ali, ela não tem uma cor tão viva quanto a tinta corante proporciona, tá? Então, muitas das vezes você tem um pouco de dificuldade de acertar certas tonalidades com a tinta pigmentada, e realmente a tinta pigmentada ela é mais complicada. Claro, talvez você está trabalhando com alguma marca de tinta aí que te proporciona uma qualidade melhor de impressão. Isso vai diferir de marcas para marcas. Aqui eu uso tinta da Mizink, tá? Tinta da Mizink, tinta pigmentada da Mizink. Não trabalho com outro tipo de tinta para esse modelo de plotter, porque essas tintas eu já comprei junto com o modelo dessa plotter. É uma tinta muito bacana, também está nos atendendo bem aqui. Se eu preciso de uma outra cor, né, eu preciso às vezes utilizar até uma tinta corante, depende de uma festa de aniversário ali, eu preciso de uma cor específica, uma cor viva, que eu não consigo atingir com a tinta pigmentada, eu tenho que infelizmente buscar e fazer uma impressão no gloss com a tinta corante. É uma festa de aniversário? Beleza, você consegue fazer uma impressão dessa, mas é uma impressão que vai ter um tempo de durabilidade, porque ela vai vir a desbotar com o tempo, por se tratar de gloss com tinta pigmentada, tá bom? Esse é o ruim, com tinta corante, desculpa, com tinta corante você acaba sofrendo as questões do desbotamento, tá? Mas eu gostei muito dessa impressão, papel muito bacana, muito legal de trabalhar. Aí tá saindo aqui a segunda impressão aqui embaixo já, a máquina continua imprimindo aqui, eu coloquei só a impressão por cima dela aqui, mas a impressão tá saindo aqui, olha. Tá saindo aqui, eu mandei agora uma imagem de uma paisagem aqui em HD também. Tá saindo aqui a nossa segunda e última impressão aqui também, né? Basicamente as duas vão ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? Elas têm um pouco mais de 1 metro, logo optei por essas imagens maiores. Bom, eu utilizei aqui a configuração Photogloss 170 gramas, uma configuração da própria plotter, tá? Fiz essa configuração aí e mandei a impressão. Se alguém que já trabalha com esse papel e utiliza uma configuração diferente, deixa aí nos comentários aí, né? Ou se você já utiliza um outro papel, um outro tipo de configuração, deixa nos comentários aí. Talvez eu estou utilizando uma configuração que para você consegue um resultado diferente, ou você consegue uma outra forma de imprimir esse material aqui usando outra configuração da máquina. Ah, terminou. Pronto, agora aqui embaixo já está pedindo para cortar o papel. Eu vou clicar em cortar o papel e vou retirar ele aqui. Só aguardar que ela está preparando. Pronto. Olha, essa imagem aqui é bem maior, hein? Nossa, bem maior. Olha, enorme. Essa é uma imagem de uma paisagem bem grande. Tá, aqui, ó. Olha só. Uma impressão bem bacana. Não dá pra ver aqui direito. Ela é muito grande, tá? Precisa até de manusear. Vou deixar aqui em cima da máquina, aqui que tem mais espaço. Então, na verdade, eu vou pegar essa imagem aqui, vou passá-la para cá. Vou fazer um teste aqui agora nessa impressão que foi feita aí com... A primeira impressão que nós fizemos com papel, já passou um tempinho aí, acho que já é o suficiente para fazer um teste. Aqui, essa impressão, vou fazer um teste aqui na ponta dela. Se eu passar aqui o dedo, ó, tô passando o dedo aqui. Bom, vamos ver. Olha, tô só batendo o dedo. Ela acaba soltando, tá? Olha, ela solta aqui um pouco da tinta, tá? Tá soltando a tinta. É uma impressão muito bacana, muito boa, mas o papel gloss, ele é um papel complicado para a questão de ancoragem da tinta pigmentada. Posso ter feito uma configuração aqui diferente do que o pessoal costuma utilizar.
Repito que eu utilizei a opção aqui gloss, né, o Photogloss 170 gramas, que é uma configuração desse tipo de papel aqui, que ele é um papel fotográfico brilhante, com gramatura de 170 gramas, é a mesma configuração que a máquina, né, me proporciona aqui, está utilizando nesse tipo de papel. Se alguém utiliza uma configuração diferente e não venha a ter esse resultado aqui, deixa aí nos comentários ou uma sugestão que eu poderia fazer com esse papel para evitar ele borrar. Olha só, isso dá para ver direitinho, ó, mas se você passar o dedo aqui de leve, ele solta, tá? Isso aqui não é de todo mal, não é de todo mal acontecer isso. Claro, se você vai produzir um quadro com esse tipo de impressão, beleza, você pode produzir, seja um quadro, seja um pôster, seja um painel, mas está sujeito a acontecer isso. Esbarrou alguma coisa, bateu, vai arranhar, vai soltar a tinta, porque se trata de uma camada gloss. A camada gloss é complicada para ancoragem de papel da tinta pigmentada. Posso ter feito uma configuração errada aqui, beleza? Se alguém tiver uma configuração diferente que não dê esse resultado aqui, pode estar deixando aí nos comentários, aí faz um teste para ver se chega a um resultado. Mas eu já imaginava que o papel gloss daria esse tipo de situação, porque eu já trabalhei com muito papel gloss e tinta pigmentada, e é complicado a ancoragem da tinta pigmentada no papel gloss. Então, assim, uma solução para você que iria trabalhar com quadros, painéis, uma coisa durável que você vai entregar para o cliente, ele vai guardar, ele vai deixar exposto, seria você estar laminando, tá? Ou você explica para o cliente, qualquer coisa que esbarrar vai arranhar, mas não acho isso interessante. Se você for fazer um painel, um quadro, então vale a pena você fazer uma laminação desse material. Tem aqui no nosso canal, aqui depois você pode dar uma olhada, tem um vídeo lá que eu mostro uma laminadora, tem outros vídeos também que eu mostro uma combinação dessa máquina aqui com laminadora a frio, para dar um acabamento, né, brilho, ou seja, um acabamento fosco, utilizando adesivo de vinil, dá maior resistência à peça e vai evitar de acontecer isso daqui. Se tiver alguma coisa para colidir com esse material, não vai arranhar, se a pessoa passar o dedo não vai arranhar, porque ele vai ter mais durabilidade por conta da laminação. Aí você consegue um material bacana que tem uma proteção, e além disso ele também é mais resistente ao desbotamento, tá bom? Claro, você pode trabalhar ali, né, com moldura, você pode colocar um acrílico ou trabalhar com uma peça de vidro, alguma coisa para proteger essa impressão, beleza? Não precisa da laminação, né? Não vai utilizar a laminação, mas eu recomendo a laminação, ela só vem agregar e dar mais qualidade e acabamento ao seu material, tá bom? Então, gente, o vídeo foi esse, eu trouxe aqui esse review, esse unboxing desse material aqui. Não tinha trabalhado ainda com esse papel aqui da Canson. Achei muito legal as cores, o resultado de cor que você tem com esse papel, mas assim como os outros papéis que tem camada gloss e tinta pigmentada, nós sofremos ainda com essa dificuldade aqui de ancoragem. Aqui ele acaba soltando, tá bom? Pessoal, ele acaba soltando aqui, dá pra ver aqui, ó, passou o dedo aqui, ele vai soltar. Posso ter feito a configuração errada desse papel? Pode acontecer, mas estou utilizando uma configuração aqui que já é nativa do equipamento, tá? Se alguém tiver uma configuração diferente, por favor, como eu já disse, deixe aí nos comentários. Se vocês têm alguma configuração, para quem já trabalha com esse papel, utiliza esse equipamento, deixe aí nos comentários para a gente poder estar sanando aí essa dúvida e essa dificuldade, tá bom? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Esse aqui é mais um conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês sobre esse modelo de plotter. Agora eu mostrei sobre esse papel aqui também. Fiquei muito curioso, acabei trazendo aqui para o canal, mostrando junto com vocês esse tipo de papel. Para você que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar aqui um spoiler de material que eu vou estar trazendo aí no próximo vídeo. Vamos estar mostrando algumas coisas que você pode trabalhar com resina. Você pode trabalhar tanto seja com adesivos, pode ser com impressão, você pode produzir itens também de resina. Por exemplo, esse tipo de material aqui, que são esses chaveiros aqui. Falta ainda fazer uns acabamentos, mas eu vou trazer no próximo vídeo eles completos. Você pode estar produzindo aí na sua gráfica esses modelos de chaveiros com resina, aí faz um acabamento diferenciado. Esse tipo de material, vou pegar aqui, ó. Pessoal, isso aqui é totalmente produzido com resina, tá? É um material diferente, aí você que ficou até o final, já vou dar um spoiler do próximo vídeo. Vou mostrar aqui tudo que você pode trabalhar com resina na gráfica. Você pode produzir chaveiros, pode produzir outros itens personalizados utilizando a resina
fora adesivos, você também pode estar trabalhando aí, que é o mais comum, mas para abrir mais um leque de possibilidades de trabalho aí na sua gráfica. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta e compartilha, que ajuda demais no crescimento e, né, para mais conhecer esse tipo de conteúdo, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, fiquem com Deus, tchau, tchau!